caríssimos engenheiros, arquitetos, técnicos de obra, todos aqueles que têm interesse no ramo da construção civil, sejam bem-vindos. Chegamos no dia 4, hoje vamos começar o nosso webinar. Sim, os desenhos e projetos são realmente bonitos. Os arquitetos fazem a sua parte, depois é necessário implementar. Precisa-se ter rigor, segurança, estabilidade e levar em conta a economia do projeto. Para isso, é preciso fazer preparação, gestão e direção da obra. Só assim, teremos uma obra concisa, saindo do papel à realidade. Faça o nosso curso de preparação, gestão e direção da obra. Você precisa entender de orçamento, porque esse é o coração da obra. É ali onde você poderá ser prestativo para a sua empresa e dar lucro. Então, incluímos um módulo referente à orçamentação, onde você poderá aprender a gerir, a orçar, a controlar custos, fazer consulta de preços e avaliar o próprio orçamento versus obra. Tudo isso num único curso. Preparação, gestão e direção de obra. E lembre-se, para os vencedores, cada treino é um jogo. Gino Pedro. Então, quem sou eu, na verdade? Eu sou o tutor principal. Como vocês podem ver aí na descrição, Higino Pedro é o meu nome. Sou formado em Engenharia Civil. Eu estudei na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Engenharia, onde formei-me no curso de Construção Civil. E durante o ensino médio também fiz o curso de técnico de obra, todo o ensino médio, depois fui para a faculdade, na Universidade Agostinho Neto, onde fiz o curso de construção civil. Depois fiz mais uma formação a nível internacional, que é cálculo estrutural, tanto de betão armado, estrutura metálica. Essa também é uma formação superior, que me deu uma mais-valia para poder então atuar dentro deste mercado, que é um mercado muito bom, e que vale a pena então a gente se empenhar, porque recomenda-se. No nosso país nós temos muito déficit e muita necessidade quando se trata de encontrar empresas ou técnicos qualificados para fazer um bom cálculo a nível de estrutura, uma boa avaliação ou uma boa consultoria. Por esta razão, eu decidi também formar-me nesta área, para além do curso de engenharia civil que eu já tinha. Então, a partir de agora, vocês vão ver algumas obras em que eu participei. Neste momento, eu estou a atuar na área de direção de obra e também de cálculo de estruturas. Eu trabalho na empresa Jones. A Jones é uma empresa de engenharia civil, é uma empresa construtora, eu empreiteiro. E desde o momento que eu comecei a trabalhar na Jones, acho que eu entrei lá em 2008, já estou lá há mais de 15 anos, e durante esse todo o tempo eu venho trabalhando, primeiramente como técnico de obra, e depois comecei a atuar como diretor de obra. Há mais de 10 anos que eu estou na área de direção de obra. E as obras que vocês vão ver a seguir são algumas obras principais que eu andei lá, é onde teve o meu dedo, né? Junto com uma equipa, claro, porque o diretor de obra não trabalha sozinho. O edifício Safira é uma obra que vocês podem ver lá no Talatona. São 3 edifícios. Vocês têm o edifício Safira, tem também o edifício Esmeralda, também foi uma obra em que eu participei, eu estive lá. Também tem o edifício Diamante, também uma obra em que eu estive lá. São 3 edifícios, os 3 edifícios estão juntos. Participei diretamente, fazendo então direção de obra. A seguir, essa é uma escola que está junto da Universidade Católica, aqui no Palanque. Vocês verem bem, está mesmo colada com a Universidade Católica. Para quem está de frente da Universidade Católica, essa escola está do lado esquerdo. Fui eu que estive lá como empreiteiro desta obra, atuei como diretor adjunto nesta obra. Foi uma obra espetacular e a seguir vou mostrar algumas fotos referentes a esta obra. Esta foto é referente à obra da Casa dos Rapazes no Palanca. E esta aqui já é uma fábrica. Esta é uma fábrica que envolve estrutura metálica, não um pavilhão de estrutura metálica, mas, claro, né, toda a fundação tem que ser feita em betão. Eu andei nesta obra, fui eu que construí como diretor de obra, atuando como empreiteiro da empresa Jones.
Então, esta aqui já é a fase em que nós estávamos a instalar os equipamentos do cliente. Esta é a Sogesta do Panguila, é um edifício da Sogesta do Panguila, do Porto Seco do Panguila. Também andei lá como diretor de obra. Esta aqui é uma base de logística e transporte, agora na província do Ipolimene, também estrutura metálica, e todo o piso que vocês estão a ver ali à frente é um piso em solucimento. Esta foi uma solução que nós adotamos, porque o cliente levou em conta os custos de poder pavimentar isso com betão armado ou asfalto, então ele preferiu fazer algo provisório, então nós fizemos um solo-cimento. O solo-cimento é um material em que tu misturas o cimento junto com terra vermelha e nós adicionamos turbinado para dar mais resistência, então fizemos essa compactação toda, essa terra toda, e por acaso ficou espetacular, já está lá há quase 5 anos e o pavimento até agora ainda está a aguentar. Esta aqui é a fábrica de sapatos, também está na zona do Icolibendo. É um pavilhão enorme que tem parques enormes, muita zona de circulação pavimentada, também fui eu que fiz e atuei como diretor de obra. Também um outro pavilhão metálico da mesma fábrica de sapatos. Este aqui é um condomínio de 100 casas, em que também estou atuando neste momento como diretor de obra. Este condomínio ainda está em execução neste momento e eu estou lá. E digo já que no nosso curso nós vamos fazer a preparação, a gestão e a direção da obra de um condomínio de 32 casas, mas esta obra foi retirada dentro dessas 100 casas. O que quer dizer que a obra que nós vamos estudar no condomínio é esta, que vocês estão a ver aí, que está em execução. Pronto, essas são umas outras obras em que eu participei. Fiz 5 edifícios no projeto Nova Vida. Também fui eu que fiz as infraestruturas externas da centralidade do quilômetro 44. Construí uma escola no Bembe, no Cachito, uma escola enorme. Para além das bases de transporte e as bases de logística do ALA, e também estou a fazer uma fábrica como é que se chama? Fábrica de papel, uma gráfica. Vocês depois, acho que vai ser mais na altura das eleições, vão ouvir falar dessa fábrica, uma fábrica enorme, estou lá como diretor. Pronto, os principais projetos em que eu atuei como fazendo cálculo estrutural é a ampliação da fábrica de logística, né? É um edifício em estrutura metálica. Fui eu que fiz o reforço estrutural do BNA do IS, agora que foi remodelado. Fui eu que fiz o cálculo e projeto em termos de betão armado, estrutura metálica da base de logística e transporte dual. O condomínio, fui eu que fiz a revisão dos edifícios de apoio, entre outras e muitas obras que não teríamos tempo de estar aqui a detalhar. Este é um outro formador. Este é o Mário Capella. O Mário Capella é arquiteto. Ele é formado na Universidade Técnica de Angola e também tem um MBA em gestão de projetos. Ele atua há mais de 15 anos como orçamentista. Ele vai ser o vosso professor de orçamentos. Tem mais de 15 anos de experiência. Ele trabalhou na FDO, trabalhou na MCA, na Greener, na Johnson, e nesse momento continua na Johnson. Então, vocês vão gostar muito de trabalhar com ele na área de orçamento. Tem muita experiência e muita bagagem para vos transmitir. E vale a pena vos dizer que a interação conosco é vitalícia. Vocês vão fazer um curso durante 2 meses, mas o nosso contato é permanente, é para sempre. Vocês sempre que tiverem questões, sempre que tiverem dúvidas, vocês têm que falar conosco e nós vamos estar aí para vos atender. Então vamos agora falar um bocadinho sobre a nossa profissão, o técnico de obra. Vamos começar por aí. Quem é o técnico de obra? Bem, o técnico de obra, para alguém ser técnico de obra, eu gosto de começar primeiro pelo indivíduo em si. O técnico de obra precisa ter qualidades necessárias de um técnico de obra. E existe um perfil que descreve um preparador, um gestor e um diretor de obra. Várias vezes vocês podem ver isso quando as empresas pedem alguém para ocupar uma determinada posição. Por exemplo, várias vezes as empresas pedem um preparador de obra e eles dizem alguém que perceba de desenho, que saiba fazer pormenores, que saiba fazer análise, alguém que consegue dar resposta ao projeto e dar apoio ao encarregado da obra, alguém que consegue elaborar relatórios e às vezes também alguém que consegue fazer um plano de trabalho no MS Project. Tudo isso descreve um perfil, mas isso é o perfil técnico que as empresas normalmente descrevem. Então, isso quer dizer que o técnico de obra, seja qual for,
Se ele for um preparador, se ele for um gestor ou um diretor de obra, ele precisa ter conhecimento de engenharia. Mas você pode notar que o conhecimento de engenharia nós começamos a adquirir a partir do ensino médio para quem faz o curso médio de construção civil. Você tem uma cadeira que é tecnologia de construção civil, tem uma cadeira, acho que deve ter também algo relacionado com orçamento, eu já não me lembro exatamente quais são as cadeiras. Mas lembro-me que muitas das cadeiras que eu estudei no ensino médio, eu aperfeiçoei na faculdade. Claro que aquilo não é propriamente a engenharia, é um trabalho técnico, mas não deixa de ser engenharia civil. Nós, na faculdade, aperfeiçoamos, estudávamos mais profundamente. Então, tirando fora o ensino médio, falando propriamente da engenharia, todo o conhecimento a nível de engenharia que nós vamos ter nas cadeiras, por exemplo, de construção civil, cadeiras de análise de estrutura, cadeiras de betão armado, entre outras, tudo isso vai ser necessário. O técnico de obra pode até não ter um conhecimento profundo em determinadas cadeiras, mas ele precisa conhecer a engenharia. É uma mais-valia. Algo que está fora de questão, chamar-se técnico de obra e não saber é leitura de projeto. Se tu não sabes leitura de projeto, não procura emprego como preparador de obra, nem como diretor de obra. Estude, aprende. É preciso mesmo saber leitura de projeto. E no nosso curso, nós começamos as aulas no dia 15 de março, mas a partir do dia 15 de fevereiro, nós vamos ter um mês só para ensinar projetos, antes de começar as aulas. Por quê? Porque se tu não souberes de projeto, não adianta fazer. Então, nós vamos treinar os técnicos para que venham a entender projetos, para que consigam ler projetos de especialidades, projetos de estrutura de betão armado e outros projetos um bocadinho mais complexos. Todos esses nós vamos aprender durante o curso. A seguir, gestão de projetos. Gestão de projetos tem a ver com a parte de preparação, fazer toda a gestão de recursos, fazer o controle e fazer o acompanhamento. Porque não se trata simplesmente de conhecer, trata-se de fazer gestão. E algo que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas vou adiantar já, é que existe uma enorme diferença com aquilo que o mercado chama de preparador de obra em relação àquilo que vocês vão aprender no nosso curso. Meus colegas, a preparação de obra não significa simplesmente desenhar pormenores ou preencher relatório. A preparação de obra é extremamente abrangente. E vocês já vão saber o porquê. Bem, quais são as qualidades pessoais de um técnico? Bem, a primeira qualidade que eu gostaria de trazer aqui é a liderança. Por quê? Primeiramente, quando você é um diretor de obra, você é um líder. Isso porque tu tens vários elementos sobre a tua tutela. Você trabalha com pessoas. Então, você vai liderar pessoas. O diretor de obra ou o gestor de obra não pega na colher de pedreiro para ir fazer massa ou levantar parede. Mas ele precisa, como diretor de obra, precisa preparar aquele trabalho a nível de recursos, quer seja mão de obra, materiais e equipamento. Logo, ele vai liderar as pessoas, precisa comunicar. Então, precisa ter boas qualidades de liderança e comunicação. Algo que vocês podem ter em mente é o terceiro ponto que aparece ali, resolução de problemas. Toda obra tem problema. Todo plano tem problema. Por mais que você planeie bem, podes ter a certeza de alguma coisa. Algo vai falhar. Então você tem que ter a capacidade analítica de poder resolver problemas. E no nosso curso nós vamos simular várias situações reais, problemas reais que acontecem na obra. E nós vamos mostrar quais são as soluções que um técnico de obra deve propor quando surgem problemas. Por exemplo, você vai receber um contrato, você vai receber um orçamento, você vai receber um projeto. O que é que você deve fazer depois de receber esses elementos? Onde é que você deve olhar? Como é que você faz análise do orçamento com o projeto e com o contrato? O que é que acontece várias vezes? É que vários diretores de obras constroem obra, esquecem o contrato e muitas das vezes até nem conhecem os itens do contrato. Pior ainda, há técnicos que nunca tiveram contato com o contrato. Então, nós vamos mostrar ferramentas. E lembro que o nosso curso não é teórico, não. O nosso curso é prático. Nós temos ferramentas que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que são extremamente boas, que vão ajudar vocês a poderem gerir
né? E a poderem fazer o trabalho como deve ser. E algo que traz ali a seguir é a atenção aos detalhes. Há uma forma de, eu como experiente, que estou há mais de 15 anos no ramo, se alguém me trazer um projeto, aquilo que eu vou ver vai ser muito diferente de alguém que tem menos experiência vai ver. Eu não preciso de uma semana para estudar um projeto. Eu preciso de 2 a 3 dias, porque eu sei onde olhar. Algo que nós entregamos já antes de iniciar a aula é uma ferramenta que te ajuda a fazer a análise do projeto. Quando tu pegas essa ferramenta você não precisa estudar, não. Você só precisa pegar naquela ferramenta e seguir aquela ferramenta. Só precisa seguir aqueles passos. Quando você terminar, você tem conhecimento sobre o projeto, você fez análise sobre o projeto, você viu quais são os detalhes, você encontrou os gaps do projeto. Uma outra qualidade é a honestidade. E eu meti aí entre parênteses, nunca procrastinar. Nós temos a tendência de correr atrás do sucesso e esquecemos de ser excelente. Meus camaradas, meus amigos, minhas amigas, não sejam, não procurem o sucesso sem a excelência. Muitos colegas perguntaram para mim, mas o certificado, não tem certificado? Quer dizer, ele viu o vídeo, né? O vídeo promocional, e a primeira coisa que ele perguntou, não tem certificado? Não pediu o programa, não fez as perguntas, tá? Não quer saber, ele quer certificado, ele quer ter sucesso. Isso é um erro enorme. Não vai ir longe. Por quê? Porque o nosso mercado é dominado pela mão de obra expatriada. É verdade. Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando falamos do mercado. É dominado pela mão de obra expatriada. Por quê? Por que os expatriados ou estrangeiros é que dominam o nosso mercado? Nós temos tendência de procrastinar. Por que nós procrastinamos? Porque nós estudamos para ter um certificado. E o indivíduo quer vir fazer esse curso para ter um certificado. Mas para quem tem tendência de procrastinar, deve procurar melhorar. Existem muitos livros de desenvolvimento pessoal que ajudam a pessoa a vencer a procrastinação. Existem formas da pessoa ser diligente. O técnico de obra tem que ser diligente. Quem fazer esse curso vai dar conta que o trabalho de direção de obra é pesado. É mesmo engenharia, de verdade. Não é fácil. Mesmo o trabalho do preparador de obra é pesado. Então, o preparador de obra do nosso curso não é um desenhador de pormenores, como acontece ali em muitas empresas. Não. É realmente um preparador de obra. E vamos falar isso um bocadinho no capítulo referente à preparação de obra. Continuando aqui o nosso slide. Então, o técnico de obra também precisa saber preencher relatórios, os relatórios têm que ser claros, ele tem que identificar os recursos, tem que identificar os custos relacionados aos recursos, e tudo isso tem que estar bem espelhado em relatórios, em atas de reuniões, em documentos precisos que ajudarão ele, nesse caso, a fazer tanto a parte diretiva como a parte gestora da obra e a parte de preparação, que é uma das partes mais importantes. Panorama do setor da construção civil a nível do mercado. Esta é uma visão que eu tenho, com a experiência que eu já venho a ter em relação ao nosso mercado angolano. Qual é o problema do nosso mercado? Primeiro, o nosso mercado está sempre a crescer. O país acho que ainda está em crise. Mas se você olhar em vários cantos do nosso país, tem obras. E nesse momento surgiram províncias novas, estão cheias de obras. O Icolibeng vai nascer obras e obras e obras. Tem muita obra. Logo, precisa-se de muito técnico. Conforme eu disse anteriormente, no nosso mercado, a mão de obra estrangeira ainda é muita. Ainda é muita. Então, precisa de técnicos. E há algo que nós, que somos nacionais, devemos aproveitar, que é o quê? Quando o país está em crise, as empresas têm dificuldade de tirar o dinheiro para mandar para fora. Logo, eles procuram mão de obra local. O problema é que a mão de obra local não tem experiência de trabalho. E falando por mim, eu se fosse dono de uma empresa, eu não contrataria um indivíduo que está saindo agora da faculdade e lhe dava uma obra para ele fazer. Por mais que ele venha com diplomas com 20, nunca na vida. Por quê? Porque nós não temos margem de erro. O diretor de obra não pode cometer erro. Mas você vai cometer erro, é verdade. E eu cometo muito erro. Mas nós não podemos cometer erro. Porque o nosso erro custa caro. O nosso erro envolve prazo, envolve custo,
envolve todos os elementos que não deviam haver na execução de um projeto. Por esta razão, eu tenho que contratar um indivíduo experiente. Onde é que eu vou buscar? Vou buscar fora. Não vou perder tempo em adivinhar, contrato aquele, vem com o currículo bonito, contrato este, contrato aquele. Por esta razão, você precisa se formar, você precisa ter noção, você precisa chegar numa entrevista. Se te perguntarem o teu cronograma financeiro, tu tens que responder. Se te perguntarem o que é que você faz com o orçamento, você consegue falar. Se te darem um projeto e pedirem para você fazer uma leitura do projeto, você tem que falar isso a sorrir. Você tem que saber fazer um plano de trabalho. E você tem que saber fazer como se não tivesse a fazer nada. Tem que ser o teu dia a dia. Isso é desde o momento que você vai para a entrevista. É assim que tem que ser. Então, o nosso curso vai te capacitar para isso. Ok? Então, falando agora propriamente da turma que nós estamos a preparar para 2025, vamos entrar agora no nosso programa do curso. O que é que você vai ver? Primeiro, no nosso programa, no módulo 1, nós vamos falar da obra versus projeto. O que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos pegar na nossa obra, nós vamos analisar a obra, mas também vamos analisar outros tipos de obras. Nós vamos procurar ajudar os estudantes a entender como é que ele pode definir o tipo de obra que ele está a fazer, não é? Então, também, nós vamos pegar no projeto, nós vamos ensinar você, vamos começar isso em fevereiro, mas também vamos abranger um bocadinho depois do início das aulas, vamos ensinar você a poder entender o projeto, a fazer leitura do projeto. Também você precisa conhecer e entender quem é o dono da obra, qual é o papel do dono da obra. Nós vamos explicar como é que funciona uma empresa de construção civil, como é que se faz um organograma. Você já ouviu falar dos stakeholders? Não vamos explicar o que é isso. Vamos também falar da fiscalização, qual deve ser a intervenção entre preparador, gestor e direção de obra versus fiscalização. Quais são as formas de execução de uma obra? Quais são as fases de execução de uma obra? E além disso também, imagine o seguinte, meus caros. Vejam só o seguinte. Imagine que você hoje recebes uma obra para fazer como diretora ou diretor de obra. Entregam-te contrato, orçamento, projeto, licenças, todos os documentos. E está aí o terreno, está aí a obra. Vais começar por onde? Então, nesse módulo, nós preparamos um guia. Já está feito. Você só precisa pegar naquele guia e seguir todos os passos, começando do primeiro até o último. Só. Então, depois de você fazer o nosso curso e você ter acesso e entender esse guia, imagine que aparece uma obra. Você só precisa pegar naquela agenda e começar. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Nós preparamos isso. Nós temos isso. É uma ferramenta excelente. É isso que nós vamos aprender neste módulo. Nós vamos preparar você para se tornar um técnico. Depois, no segundo módulo, vamos avançar, nós vamos falar de preparação de obra. Este é o módulo que eu mais gosto. Por quê? Porque é muito abrangente. A maior parte do tempo que vai durar o curso vai ser aqui, preparação de obra. Nós vamos falar de preparação, vamos ver o tempo de execução da obra, vamos ver como é que deves classificar a data de início da obra, vamos aprender a fazer um plano de trabalho, vamos estruturar as tarefas no plano de trabalho, vamos fazer um plano de produção, tudo isso vamos fazer no MS Project. Também vamos fazer um plano semanal de atividades, um plano mensal de atividades no MS Project. E vamos ensinar vocês a poderem fazer a gestão de mão de obra no sentido de procurar equipa técnica, fazer contratação da equipa e também vamos ensinar vocês a procurar quando é que você deve recorrer a subempreitadas, quando é que você deve recorrer a tarefeiros. O que é uma subempreitada? O que é um tarefeiro? Tudo isso vamos aprender neste módulo. Por outro lado também, vezes há que nós iniciamos uma obra e a parte de documentação da obra fica a cargo do empreiteiro. Quais são os documentos que são necessários numa obra? Nós vamos estudar esses documentos. Vamos apresentar um projeto de topografia e vamos ensinar vocês a lerem um projeto de topografia e a fazerem a preparação do projeto de arquitetura com o projeto de topografia.
Será que algum dia tu já viste um estudo geotécnico? Imagina que te entregam agora um estudo geotécnico. Como é que você vai fazer a leitura do relatório geotécnico? Quando é que você, como diretor de obra, deve solicitar o estudo geotécnico? Será que é o empreiteiro que deve fazer o estudo geotécnico ou o cliente? Então, tudo isso nós vamos ver por intermédio de um relatório real, de um terreno real e de resultados real. Então, nós vamos interpretar isso e vamos pegar no projeto e vamos implementar. Quando você recebe uma obra, você precisa definir o processo construtivo mais adequado. Então, nós vamos ensinar em diversas obras como é que você pode definir o processo construtivo mais adequado. Antes de começar uma obra, você começa por fazer a limpeza do terreno, você preenche os tapumes e você monta o estaleiro. Como é que você deve montar um plano de estaleiro? Como é que você vai gerir os custos de estaleiro? Quais são os elementos que são necessários para o estaleiro? O que é que faz uma retroescavadora, uma pá carregadora, uma bulldozer, uma Manitou ou multifunções? Como é que você usa esse equipamento? Qual é o rendimento de cada equipamento? Onde é que vão esses custos? Nós vamos ver isso no plano de estaleiro. E agora, algo que nós notamos que a maioria de nós técnicos nacionais temos dificuldade em medir. Existem muitos engenheiros que terminaram o curso de engenharia, mas não sabem medir ferro, não conseguem medir cofragem, têm dificuldade em medir o betão. Existem vários tipos de betão. O betão tem a sua dosagem adequada, tem o nível da água, o nível de brita adequado, e o betão para cada elemento está especificado no projeto. Você precisa entender e fazer a leitura. Até o cimento que entra no betão está especificado no projeto. Então, às vezes, há que num elemento aparece um betão C2530, um betão C1215, um betão C3037. Onde é que você usa cada tipo de betão? Será que é adequado? Há necessidade de fazer correção ao projeto? Então, nós vamos ensinar isso também. Depois de tu pegares no projeto e fazeres análise, você vai medir o projeto. Depois de medir o projeto, você precisa preencher algo que é extremamente crucial, que é o mapa de erros e omissões. Este mapa de erros e omissões faz correção ao orçamento. Então, nós já temos uma ferramenta que você vai pegar, e nós vamos ensinar como manusear e vai te dar crédito para você poder fazer o mapa de erros e omissões. Isto é o que você vai ver no módulo de preparação de obra. Então, preparação de obra até aqui não significa só desenhar pormenores, ok? Vamos continuar. O que mais envolve preparação de obra? Note, para além dos erros e omissões, veja o ponto número 10. Você precisa preparar os equipamentos necessários para entrar na obra. Você também deve preparar os materiais. Você deve ver quais são os materiais adequados para cada atividade. Você vai ver quais são os custos que são necessários. E você deve programar o tempo adequado para a entrada desse material na obra, o tempo para que ele seja aplicado. E deve sempre calcular isso com os custos. E essa gestão deve ser feita não só no momento para aplicar, mas também a nível do estaleiro. Por quê? Porque esse material precisa ser armazenado. Mas quanto tempo esse material vai ser armazenado? Não é? Então, tudo isso precisa ser bem pensado. E, por outro lado, um exemplo. O cimento. Nós, se formos para o mercado comprar cimento, nós compramos o cimento em sacos. Nós dizemos, epá, eu quero 3 sacos de cimento, quero 10 sacos de cimento, e o saco de cimento custa 6.500. Mas no orçamento, em condições normais, o cimento não aparece em saco, aparece em quilo. Então, como é que você vai medir esse material? Ok? Como? Então, tudo isso, nós vamos mostrar as ferramentas, vamos ver isso também no nosso curso. E também há o plano de mão de obra e vamos gerir também a mão de obra. Os pormenores e detalhes técnicos de desenho, que é aquilo que se requer nos preparadores de obra, o que ultimamente costuma se pedir, existem colegas que têm dificuldade para fazer um pormenor. Imagina que tu tens uma vivenda em que tu tens a cobertura em telha e você precisa fazer o fechamento ou o acabamento da telha, né? Então, você precisa fazer o desenho desses pormenores. Existem projetos em que tu tens o projeto estrutural, mas tu não tens, por exemplo, as vergas, não aparece no projeto, faltam algumas vigas de amarração e talvez também a cinta de amarração não existe. Então você precisa desenhar pormenores e detalhes técnicos. Você não precisa desenhar. Existem ferramentas que já te dão o desenho e nós vamos mostrar isso. Vou voltar um bocadinho para trás. Imagina que tu tens uma atividade no orçamento que diz
Fornecimento e execução de betão armado C3037 nas circulações. Para você fazer o custo dessa atividade, tu tens que decompor o quê? Esta atividade. O betão armado envolve isso, isso, isso. Você vai decompor toda a atividade que envolve aquela atividade de betão armado, que é, primeiro, o betão, e o betão vem o quê? Vem o cimento, vem a areia, vem a brita, vem a água. Depois tu tens o equipamento. Por exemplo, você vai precisar de um caminhão de betoneira ou não. Você precisa dizer como é que esse betão vai ser executado, se vai ser executado na obra ou não. Então, há muita coisa para pensar. Não, não há tanta coisa para pensar. Tu precisas é saber onde encontrar esses detalhes. Existe, já está, já existe. E essas ferramentas nós temos. Então, a seguir aqui no nosso slide, vamos entrar no módulo 3 que vocês vão ver com o arquiteto Mário Capella. Este módulo é para vos ensinar a entender orçamentos. Se tu não entenderes orçamento, não vais fazer direção de obra. Por quê? Porque o diretor de obra, eu digo sempre isso para meus alunos, para meus colegas, o diretor de obra é tipo um vendedor. Você está aqui para dar lucro na tua empresa. Se tu não dás lucro na tua empresa, você pode ser um técnico, desenha muito, calcula muito, mas se não dá lucro, esquece. Não tem como. É um péssimo diretor de obra. O diretor de obra tem que dar lucro. Por quê? Porque tu deves encarar cada obra como se fosse uma empresa, um negócio. E é isso que é. Porque se tu não dás lucro, não tem controle da gestão financeira da obra, tu não és diretor de obra. Tens que baixar, tem que ser preparador ou técnico, mas não é diretor de obra. Então, para você ser um bom diretor de obra e um bom gestor, você precisa perceber de orçamento, mas é perceber mesmo. Então, o arquiteto Mário Capella vai vir aqui para vos ensinar. E vocês vão ver recursos, que é mão de obra, equipamentos, materiais e outros. Vão calcular o rendimento do trabalho, vão fazer consulta de preços, vão calcular os custos diretos, vão calcular os custos indiretos, vão calcular a folha de fecho, o BDI, preço de venda. E no final de tudo, quando vocês iniciaram o curso, vocês vão receber o orçamento da obra. Quando vocês terminaram com o Mário Capella, vocês vão fazer o reorçamento desse orçamento. Vai ser espetacular. Porque já foi com a turma que estamos agora a terminar. Vocês vão gostar imenso. Vai ser mesmo espetacular. No módulo 5 nós vamos entrar na parte de gestão. Então, talvez alguém pergunte, mas então isso tudo que falamos não é já gestão? Não, aquilo ainda é preparação. Então, o preparador prepara a obra. Isso é o quê? Ele faz a obra no papel, ele constrói a obra no papel. Quer dizer que ele comete erros no papel, que dá para ser corrigidos. Os erros não devem ser cometidos na execução, não. É no papel e são corrigidos. É isso que o preparador de obra faz. O gestor de obra faz o quê? O gestor de obra faz a gestão da preparação que já está feita. Ok? Então, o gestor de obra existe em que fase? Existe na fase em que a obra está em execução. É preciso gerir a preparação feita. Isso quer dizer que o preparador de obra não é somente aquele desenhador de pormenores que andam a pedir nas empresas. É muito mais abrangente. E é uma mais-valia quando você tem esses créditos todos. Você vai entender a obra. Você vai ser um indivíduo que fala, não um indivíduo que consente. Então, no módulo 5, que é referente à gestão de obra, primeiro vamos falar propriamente de gestão de obra. Vamos ensinar o conceito. Vamos ver os procedimentos de recepção de recursos. Vamos falar de cronograma financeiro. Vamos fazer um cronograma financeiro. Vamos falar de planos de pagamento, consignação da obra, auto de medição, auto de faturação, auto de produção, controle de custo e faturação. Vamos falar de trabalhos a mais e trabalhos a menos. E tudo isso vai envolver a parte de gestão de obra, ok? A seguir, vamos entrar no módulo referente à direção de obra. O que é que faz o diretor de obra? O diretor de obra, vou repetir, atenção. O preparador de obra prepara a obra. O gestor de obra precisa da preparação, que ele vai gerir a preparação. O diretor de obra precisa da preparação, da gestão, e ele vai fazer a direção. Então, o diretor de obra não é diretor de obra se não haver preparação, se não haver gestão. Se vocês fizeram um curso de direção de obra que não envolve preparação, o curso não está completo, não fizeram nada, não fizeram um curso completo, vai fazer direção de quê?
não tem preparação. Tem que ter preparação. Por isso é que o nosso curso tem que ter esses modos todos, tem que ser assim. Senão estamos a trabalhar as pessoas, estamos aqui só para fazer dinheiro e o objetivo não é esse. Nós temos que ter técnicos capacitados no mercado. Se temos experiência, vamos transmitir. Os colegas também estarem lá na linha de frente. Então, nesse modo, nós vamos falar do conceito de direção e gestão da obra. Vamos falar de vistoria. Vamos ver o que são telas finais. Sobre a vistoria, vamos ver quando é que se faz a vistoria da obra. Quais são os elementos que o diretor da obra precisa de preparar? Quando é que você deve começar a criar as telas finais? Quais são os documentos que envolvem numa tela final? E, se possível, vamos partilhar um modelo já feito referente a telas finais. Vamos ver também como fazer a recepção provisória da obra. Quando é que deve se tratar da liquidação da dívida referente à obra? Isso também é algo que nós vamos ver aqui no nosso curso. Também vamos ver também depois a líquida ou a entrega definitiva da empreitada. Algo que também nós vamos ensinar, que é realmente extremamente importante. Nós vamos criar um perfil pessoal do diretor de obra, por exemplo. O diretor de obra é um indivíduo que envia e-mails, tem que saber escrever e-mails. O diretor de obra tem que saber estar na obra. É ética profissional de um diretor de obra. Também um dos elementos, um dos capítulos que está aqui nesse módulo de direção de obra. Então, isto é o conteúdo programático do nosso curso. É um resumo do conteúdo programático do nosso curso. Antes de entrar aqui nas aulas, eu vou vos mostrar algo que é para vocês verem que, na verdade, tudo isso não vai, não vai, não vai ser um bicho de sete cabeças, né? Alguém já vai dizer, não, pá, isso aqui não vou mesmo conseguir. Não, 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 esquece isso. Isso não é tipo lá, não é não é como funciona o estudo tradicional, né? Não é nada disso. Nós estamos a elaborar uma coisa diferente. O que é isso que vocês estão a ver? Esta é uma das ferramentas que te ajuda a fazer gestão de obra. Vejam bem, eu vou assim rapidinho mostrar. Isso já está tudo pré-programado. Então, aqui eu tenho a parte inicial, né? Esse é o menu inicial. Aqui eu consigo clicar em mão de obra. Eu consigo fazer o controle a nível de mão de obra. Por exemplo, vamos supor que a obra tem ajuda de custos. Aqui eu consigo inserir toda a ajuda de custo necessária e fazer o controle. Horas extras, eu consigo controlar aqui também as horas extras que estão a ser feitas. Aqui eu consigo ter o controle de todos os funcionários da obra, a partir daqui, todo o registro, quem está ativo, quem não está ativo. Porque se tu não teres esse registro, tu vais ter custo de mão de obra desnecessário. Então é preciso fazer esse controle. Aqui eu consigo saber quantos encarregados eu tenho na obra, quantos carpinteiros toscos eu tenho na obra, quantos eletricistas eu tenho na obra. A obra aqui não tem trabalho de eletricidade, mas existe lá eletricista. Você precisa saber isso, você precisa ter esse controle. Esse mapa é entregue mensalmente na mão do diretor da obra. Aqui eu tenho o custo de cada pessoa referente à sua categoria. Então eu sei que naquele mês, só de mão de obra, me custou um valor de X. Ok? Depois, vamos entrar aqui nos materiais. Isso é para ter o controle diário, ok? Controle diário. Para quem trabalha como diretor adjunto ou como preparador de obra, esse mapa é extremamente importante. E para quem é diretor de obra e não tem uma equipe técnica consigo, este mapa é extremamente importante. Aqui você consegue fazer o controle de recursos a nível de material. Então, eu vou registrar a entrada de material aqui nessa aba. Consigo registrar todo o material que entrou. O registro de materiais no estoque é feito aqui. Aqui é uma folha de requisição de material. Quando o encarregado vai te contactar como o diretor da obra, pá, nós na próxima semana vamos começar com a alvenaria, preciso que o bloco venha já. Então você pode fazer isso antepadamente. Tu não precisas que o encarregado te cobre. Você próprio faz a tua gestão. Então você faz uma requisição de material e fica aqui tudo formalizado e todo o pedido fica registrado. A seguir, tu tens esta aba que é material em estoque. Este é o controle diário do material. Por exemplo, imagina que eu tenho na obra arame queimado e eu tenho 30 rolos de arame queimado na obra. Vamos meter aqui 30. À medida que esse material entrou na obra, então eu vou fazendo o registro da saída desse material. À medida que eu vou registrando aqui,
todo o material na obra. Desculpe, aqui em cima. Vocês podem dar conta que aqui na aba de material existente, ele vai decompondo. E depois, quando o material termina, o que é que acontece? Ele acende vermelho, o que me dá a entender que eu já não tenho arame queimado. Então, quando esse mapa chega na minha mão como diretor de obra, eu consigo fazer o meu programa antepadamente. Dificilmente vai acontecer de alguém chegar e me dizer, olha, nós não temos esse material e chegou na fase de realizar essa atividade. É incompetência da minha parte não saber. Por quê? Porque se eu ter esse registro, eu consigo ter o controle de tudo. Aqui onde você faz a gestão de equipamento, aqui tu tens o registro de todo o equipamento que está na obra. Aqui tu tens, as empresas normalmente têm um software que faz o controle de equipamento. Se a tua empresa tem isso, então é essa aba que você vai usar. Ok? Aqui é um alerta. Alerta de quê? Imagine que você tem um gerador na obra, o número de gerador que a empresa usa é 7040 e ele foi feita a revisão, né? No dia, ou melhor, foi feita a revisão quando tinha 25 mil horas. A próxima revisão desse equipamento é quando tem 30 mil horas. E a data da última revisão que foi feita é a que está aqui. Então, todos os meses, quando você receber esse mapa, você vai saber quais são os equipamentos que precisam de revisão. Tu não vais te surpreender de estar a contar com o equipamento e depois o equipamento não está em condições de ser usado e a atividade sofrer algum atraso, algum problema. Por quê? Porque tu tens todo o registro. Isso é que é direção e controle de obra. Aqui, isso tem a ver com o controle do plafond a nível de dinheiro que o diretor de obra recebe para fazer a gestão diária da obra. Tu precisas de ter um valor, e todo técnico de obra tem esse valor, para situações pontuais, mas você precisa ter um controle rigoroso sobre isso. Isso é dinheiro da empresa. Nunca devemos negligenciar essa parte. Então, tu tens aqui uma aba que te permite fazer esse controle. Este é o mapa que te ajuda a fazer a gestão diária da obra e mensalmente o diretor da obra recebe esse mapa. Agora, eu vou mostrar uma outra ferramenta. Deixa eu abrir aqui, que vai lhe ser fornecido no nosso curso, que é extremamente espetacular. Ok. O que é que vocês estão a ver? Tudo que nós estamos a ver aqui é Excel, né? Então, se tu não percebes de Excel, não precisa até enviar a ficha de inscrição para o curso. Nós não vamos aceitar. Já? Tem que perceber de Excel. Aqui neste mapa, você aqui consegue já preencher os dados da obra. Você recebeu uma obra, o número da obra, o nome da obra. Eu clico aqui nesta aba e abro o menu. Espetacular. Tudo preparado para ti, como se fosse um software. Então, aqui tu tens o registro de mão de obra, tu consegues fazer o custo, esse mapa te calcula o custo, atenção, hein? Tu consegues buscar o custo de mão de obra de todos os meses da própria obra, desde o princípio até o fim. Aqui tu tens o custo a nível de subempreitada e tarefeiro que você vai contratar, desde o princípio até o fim. Aqui tu tens o registro a nível de material, custo de material, também tens aqui. E depois, tu aqui consegues buscar o custo de equipamento. Todo o registro de equipamento está aqui. A seguir, tu tens os custos indiretos. Muitos técnicos têm dificuldade em calcular os custos indiretos, mas aqui tu consegues ir buscar os custos indiretos. A seguir, tu tens o registro dos autos de medição. Fica aqui tudo programado automaticamente. E depois tu tens o cronograma financeiro da obra. Essa é uma previsão do cronograma financeiro que é feito, tudo automaticamente. Depois, aqui tu consegues fazer o planejamento da obra a nível de materiais, equipamento e mão de obra. Todo o planejamento. Você consegue ter um comparativo do fornecedor de um determinado material, um primeiro fornecedor, um segundo fornecedor e um terceiro fornecedor. Você consegue fazer uma avaliação do preço dos fornecedores com o reorçamento que você já fez em relação ao próprio orçamento da obra. Espetacular. A seguir, tu tens o controle de custo. Aqui tu tens todos os custos. Vejam só aqui. No mês de julho de 2019, eu tenho um custo de mão de obra de 18 milhões, custo de equipamento, custo de materiais, subempreitada, custos indiretos, custos totais. Eu aqui tenho os proveitos, tenho o meu cronograma previsto, aquilo que eu estava previsto, que eu ia faturar neste mês. Este é o cronograma real, o que realmente eu faturei, e aqui eu tenho desvio. Aqui eu tenho o saldo da obra, que é o quê? Lucro, pagamento e rendimento. Eu sei como é que está a minha obra.
se estou a dar lucro ou não. E aí eu consigo tomar medidas. E aqui você tem um dashboard da obra. Você tem o orçamento de custo, o custo real, faturação, proveitos, mão de obra, equipamentos, materiais, custos indiretos. E você consegue fazer o registro de todas as propostas de trabalhos adicionais. E tu tens aqui um gráfico que tu consegues perceber como é que está a faturação prevista em azul, os custos, que estão em vermelho, a faturação, que aparece em verde, e os proveitos. Aqui abaixo, na cor mais escura, tu consegues ter o controle de custo a nível de mão de obra, equipamento, materiais, subempreitado, custos indiretos. Todos eles aqui. Tudo isso numa única folha de Excel preparada antepadamente para que você consiga fazer a gestão de obra. Então, essa é só uma das ferramentas. As outras ferramentas são online. Nós vamos mostrar como é que vocês podem usar, estão disponíveis. Outras são softwares desenvolvidos, que nós vamos fornecer para vocês, que vão ajudar muito no vosso trabalho de direção, gestão e preparação da aula. Pronto. Agora, como é que são as nossas aulas? As nossas aulas são ministradas segunda, quarta e sexta, das 19 às 21. A nossa interação não é como está acontecendo agora. Nas aulas, vocês têm a oportunidade de ligar a câmera e ligar o som. Eu estou a falar muito rápido, mas na aula, se eu estiver a falar muito rápido, você tem que me cortar. Engenheiro, faz favor, repita só esse ponto. Se durante o momento que eu estou a falar de um ponto você tiver dúvida ou não entendeu bem, você consegue interromper, porque você tem o microfone e a câmera ligada. Nós pensávamos que teríamos aqui muita gente, por isso cortamos essa parte. Mas na aula nós vamos abrir totalmente. Então, são ministradas da segunda, quarta e sexta, das 19 às 21. Já tivemos algumas turmas e correu perfeitamente bem. A previsão são 8 semanas. Atenção, isso é uma previsão. Contando que tu percebas todos os assuntos em 8 semanas. E se não perceberes, nós podemos prolongar contigo, se tu também desejares. E podemos até ter aulas particulares contigo para limar uma ou outra aresta. Você tem que sair daqui sabendo, tem que sair daqui, de maneiras que quando você terminar o curso, você vai poder falar, você vai estar numa entrevista, você não vai ir comendo, você vai falar, porque você viu isso no curso. A seguir, quais são as modalidades que nós temos? Nós temos a modalidade online. O nosso curso é online. As aulas são ao vivo, como esta, e as aulas ao vivo ficam gravadas, como esta vai estar gravada, eu vou enviar no grupo. O acesso a essas aulas é vitalício. Agora, nós temos aulas presenciais, mas na obra. Como é que essas aulas são feitas na obra? Nós vamos fazer uma agenda juntos. Por exemplo, eu vou falar à engenheira Isha, olha, nós precisamos fazer a nossa agenda, a Isha vai enviar a sua própria agenda, vai dizer, olha, engenheiro, para mim fica melhor às sextas e os sábados, das 9 até às 12 horas. Ok, então eu vou fazer também um ajuste, e a Isha vai aparecer na obra às 9 até às 6 horas, no sábado ou na sexta, conforme ela programou comigo. E o Moraes também vai ter a sua agenda. Pajeiro, para mim fica melhor às segundas-feiras, já de manhã e tal. Pronto, vamos programar. E depois também vocês podem talvez decidir, não, epá, é melhor nós irmos todos de uma vez, como o fulano tem carro, vai facilitar, então vamos à turma no dia X. Não, vamos lá à turma no dia X. Então, nós estamos aqui para trabalhar convosco. A ideia é mesmo esta, ok? Quais são as ferramentas que nós vamos usar? São essas que aí estão. MS Project, AutoCAD e Excel. O Excel é obrigatório. O AutoCAD é uma mais-valia. O MS Project, você até pode não saber, não tem problema. Só precisas ter instalado no teu computador. Tu não precisas saber o projeto. Tens que ter ele instalado no teu computador. Nós vamos te ensinar a mexer nesta ferramenta. Por isso é que tens que preencher a ficha de perfil e dizer se tem conhecimento ou não do projeto. Quando nós depois olhamos para a tua ficha, já vamos saber como é que nós podemos intervir no teu caso. Quais são os benefícios para o estudante e para os profissionais? Primeiro, para o estudante. Caro estudante, se tu fazeres este curso, você vai estar preparado para o mercado de trabalho, você vai ter habilidades práticas, você vai ser um diferencial competitivo no teu próprio currículo, ok? Para profissionais, você vai poder fazer uma atualização dos conhecimentos que você já vem aplicar, você vai conseguir usar ferramentas modernas, também você vai ter uma melhoria na eficiência e produtividade no teu trabalho, porque nós vamos fornecer todos os elementos.
e você vai ter a oportunidade de crescer na tua própria carreira, ok? Agora vamos falar do investimento, que é o que preocupa muita gente. Nós temos duas modalidades, que é a modalidade básica e a modalidade premium. A modalidade premium, o valor do curso são 300 mil kwanzas. Este valor de 300 mil kwanzas pode ser pago em duas ou três prestações, ok? 300 mil kwanzas pode ser pago em duas ou três prestações. Estas prestações devem ser pagas até no dia em que o curso vai começar, que é dia 15 de março. Vamos lá supor, não, engenheiro, pá, eu queria pelo menos pagar a última prestação no dia 1 de abril. Então, você tem que ligar naquele contato que estamos sempre a enviar, que já vai aparecer aqui, e informar a tua situação financeira e depois esperar a resposta. Entretanto, neste momento, na mesma modalidade prêmio, em vez de pagar 300 mil kwanzas, você pode pagar 200 mil kwanzas, ok? Se tu pagares na totalidade, já 200 mil kwanzas, o curso está pago. Não pagas 300, pagas 200 mil. Só que esses 200 mil é para preencher a metade da turma. Depois de nós preenchermos a metade da turma, o valor é 300 mil kwanzas. É tão simples quanto isso. E nós já temos alguns colegas que já fizeram pagamentos. Mas ainda temos vaga, ainda temos vaga. Então, se vocês desejarem, olha, avancem, façam pagamentos e aproveitem essa promoção que ainda está disponível, 200 mil kwanzas, porque depois poderão pagar a 300 mil kwanzas. E na modalidade básica é o quê? Na modalidade básica, você só vai assistir às aulas gravadas e vai receber o material de apoio, ok? Falando ainda do material de apoio, nós temos, olha, vou vos mostrar bem rápido. O nosso curso é tão bem preparado. Veja só, isso que está aqui é o quê? Que eu estou a mostrar. Este é o manual do curso, ok? Este é o manual do curso. Yeah, manual do curso. Este manual do curso é tão completo. Vejam só o índice. Vejam quantas páginas tem. 364 páginas. Nós vamos usar esse manual e nós vamos ver tudo que está aqui nesse manual. 365 páginas. Então, quer dizer que nós temos conteúdo. Conteúdo para nós não é problema. Yeah. Então, na modalidade básica, você tem, não assiste às aulas ao vivo, tens as aulas gravadas, tu tens o contato do tutor para tirar dúvidas, e pelo menos uma vez por semana vamos ter aulas ao vivo com os da turma gravada para poder tirar dúvidas. É só isso. E o valor é 120 mil kwanzas. Ok? Então, continuando. Como você pode se inscrever? Para você se inscrever no curso, você se envia agora uma mensagem para esse número que aí está, pode tirar, apontar esse número, 926 59 91 70. Envia uma mensagem a dizer, a solicitar a ficha de inscrição ou a ficha de análise. Nós vamos enviar para ti a ficha de análise. Quando você pegar nesta ficha de análise, vais preencher e vais remeter para nós. Depois de nós avaliar essa ficha de análise de perfil, nós vamos dizer que você está qualificado ou não para fazer pagamentos e fazer o nosso curso. Se você estiver qualificado, então você vai fazer o pagamento, vai enviar o comprovativo de pagamento e vai enviar a tua documentação. O comprovativo de pagamento você pode enviar para este número pelo WhatsApp ou para o e-mail que está na ficha. Mas a tua documentação, você também pode decidir se envia pelo WhatsApp ou envia por e-mail. Embora nós recomendamos mais que envie a tua documentação por e-mail, por serem documentos pessoais. Outro meio de você fazer isso é ir diretamente no nosso site, ok? Eu vou abrir aqui o site para vocês verem como é que deve ser feito. Tá aí, né? Vou abrir aqui o site. Vocês vão no site. Qual é o site? Este em que vocês estão nesse momento, cursos, né? Pronto. Depois de abrir aí o site, rolam na parte de cima. Vocês vêm aqui nesse botão, preencher ficha de inscrição, ou neste que está aqui, fazer inscrição para o curso. Num botão ou no outro. Depois de você dar o clique, preenche essa ficha, dá OK, automaticamente eu vou receber um e-mail a dizer que você preencheu a ficha e nós vamos te contactar. Ok? É só fazer isso. Se vocês decidirem, podem fazer e já fica a situação resolvida. Ou então solicitem
a ficha de análise pelo WhatsApp, que aí aparece. Então, este é o nosso curso, está disponível, ok? Vocês têm aí o bate-papo, a minha apresentação termina aqui, mas vocês podem escrever aí no bate-papo quais são as perguntas que vocês têm e eu vou responder, ok? Se alguém tem dificuldade aí no bate-papo, eu acabei de enviar agora alguma mensagem a dizer quais são as questões. Vamos dar aí uns 5 minutos para vocês porem as vossas questões e nós vamos responder. Podem escrever aí no bate-papo ou no chat durante aí uns 5 minutinhos. Não sei se alguém tem alguma questão. Ok? Parece que ninguém tem questão, né? Muito bem. Bem, parece que não. Qualquer coisa, faz favor, podem mandar aí nesse WhatsApp que vocês têm, 926 59 91 70. Podem falar comigo, se vocês quiserem, nós vamos estar aí para responder. Então, pá, nesse caso, queria agradecer a todos pela vossa presença. Eu vou pegar nesse webinar, vou enviar no grupo. Para quem não está no grupo, envia para mim uma mensagem, eu vou lhe inserir no grupo. Eu vou enviar esse webinar, essa gravação no grupo, mas depois o grupo vai ser, epá, não sei se vai ser fechado, né? Não devíamos fechar aquele grupo. Pronto, às tantas vamos ver, vou avaliar para os outros se fica aberto ou não, porque a nossa interação é mais por e-mail. Nós precisamos ajudar-nos a trabalhar como as empresas trabalham. As empresas não comunicam pelo WhatsApp, é por e-mail. Ok, aprenderemos a manusear o AutoCAD? Não. Nós não vamos manusear, aprender a manusear o AutoCAD. Mas se tu consegues abrir o AutoCAD, ok? Consegues fazer um span, um zoom, tens mais ou menos um domínio básico do AutoCAD, tu podes, pelo menos nesse elemento, tu podes fazer o curso, ok? Porque nós não vamos perder muito tempo em desenhar pormenores. Mas nós não vamos dar curso do AutoCAD, atenção. Não vamos dar curso do Excel, não vamos dar curso do AutoCAD. A única ferramenta que nós vamos ensinar é o MS Project. Mas tens que ter o básico, pelo menos, do AutoCAD para você abrir o desenho. Vamos supor que você pague agora. Você vai receber o projeto em DWG, no AutoCAD. Para você fazer a avaliação do projeto, precisas manusear, estás a ver? Mas precisas manusear pelo menos o programa, até o básico, fazer uma linha, conseguir fazer uma medição. O básico mesmo, o mais básico, tem que ter. Mais alguma questão aí? Já vimos a questão do Ricardo, mais alguém? Moraes, Aisha, não sei se tem mais aí alguma questão. Está aí também o Pedro, não sei se tem alguma questão. Bem, caso não tenham, por favor, pensem bem se vão fazer o curso ou não. Avaliem bem, vejam bem a vossa situação. Epá, está aqui uma oportunidade excelente. Eu acho que vocês vão gostar porque a turma que passou gostou imenso. Gostou imenso. Ok, acho que o Ricardo tem mais uma. Ricardo, pode escrever, faz favor, Ricardo. As tantas a tua vai ajudar os outros que não estão na aula. Pode escrever, Ricardo, faz favor. Aisha, responde só a minha pergunta. Eu recebi uma mensagem tua
que eu precisava confirmar. Eu recebi um comprovativo teu, mas eu precisava só confirmar. Se permitisses, depois da aula, por causa da hora, talvez eu podia brevemente ligar só para confirmar se... Por causa, houve aí uma pergunta que a pessoa que enviou fez, só preciso confirmar que foste mesmo tu. Ok, Ricardo diz, nível básico, 120. Terá alguma aula prática ou visita em obra? Não. O nível básico não tem visita nas obras. Tem que ter diferença entre o prêmio e o básico. Porque o curso tem muito conteúdo. Esse programa é extremamente rico. Eu não sei, no nosso mercado nós não temos isso. O curso é rico, tá vendo, Ricardo? É extremamente rico. E por que que nós criamos esse plano básico? Olha, na turma passada, nós tínhamos mais de 100 pessoas interessadas. E tínhamos para aí umas 50 pessoas que queriam pagar, mas não avançaram porque não se qualificavam. E nós ficamos com 15 pessoas. Mas dentre essas 50 havia algumas que até tinham algum dinheiro. Tinham 150 mil, tinham 200 mil, mas não conseguiam pagar 300 mil. Por isso é que nós pensamos em fazer eh, uma modalidade que permitisse com que essas pessoas tivessem um conteúdo e ainda assim tivessem interação conosco. Então, metemos esse modelo básico. Mas, senão, o conteúdo do curso é extremamente rico. Não tem como nós oferecermos um programa desse e talvez, né? Ok. Quais são as obras ou empresas a visitar, de modo a ter aulas práticas? Não, você não vai visitar empresa, você vai visitar a obra. E por que que você vai visitar? Você vai lá ver aquilo que tu estás a ver no curso. Por exemplo, há um capítulo do curso que é localização da obra. Imagina que tu recebes uma obra, o que é que você faz? Há um momento em que o diretor da obra tem que se deslocar para a obra. Quando ele se deslocar para a obra, o que é que ele tem que ver? Ok? Segunda questão. Qual é a forma mais adequada para montar um estaleiro? Nós vamos explicar isso no curso, mas é muito mais bem entendido quando você vê na prática. Se tu fores para a obra, tu vais ver um estaleiro montado e nós vamos explicar como é que nós montamos aquele estaleiro e por quê. Ao entrar para a obra, você vai ver as dificuldades de acesso que aquela obra tem e nós vamos explicar onde é que você tem que olhar quando você for fazer visita numa obra. Há mais outras situações. Nós vamos falar do betão, tipo de betão. Naquela obra, nós estamos a usar vários tipos de betão. Estamos a fazer circulações, fundações, pilares. Cada um tem o seu próprio tipo de betão. Quando você for visitar a obra, você vai ver isso. Por outro lado, também, há um capítulo do curso que está relacionado com, como é que se chama isso? Otimização. Algo que aquela obra tem é otimização. O que que significa otimizar? Nós vamos explicar isso, mas você, se for lá na obra, você vai ver isso na prática. Então, aí da obra é para você entender na realidade o conceito daquilo que você está aprendendo no curso. Ok. Então, eu acho que é tudo. Muito obrigado a todos pela boa participação. Espero então ter-los velos. A partir do dia 15 começamos a entregar os projetos para aqueles que decidiram avançar, mas não quer dizer que depois do dia 15 de fevereiro, né? Dia 15, dia 16 em diante, quem quiser aderir vai receber os projetos, possivelmente assim, dia 20, todos os dias até o dia 15 de março, é mesmo para fazer a avaliação do projeto. Quem acha que tem problemas em fazer leitura de projeto, quer aperfeiçoar, é bom aproveitar, porque ali nós vamos ter tempo, vamos ter um mês só mesmo para ensinar isso. Depois de iniciar o curso, nós vamos falar disso, mas não vamos ter tanto tempo. Então, por isso é que estamos a dar esse um mês só para consultoria de projeto para ajudar. Então, quem decidir aderir no dia 15 de março também não tem problema. Também tudo é pacífico. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa boa vontade, por estarem aqui conosco.